deixe imediatamente o piso dessa pirâmide, dessa massa, e venha imediatamente para o local em que Deus lhe colocou, que é estar por cima e não por baixo. Prosperareis em tudo que colocar a vossas mãos, esteja sempre por cima e não por baixo, seja cabeça e não cauda, e prosperarás em tudo que colocar a vossas mãos. Esta foi a ordem do nosso Senhor, esta é a promessa de todos os filhos de Deus. Então você está convidado nesse exato momento para deixar a pirâmide, para que você possa estar saindo lá de baixo da pirâmide para estar ocupando o seu lugar. Este é o grupo de pessoa em que este vídeo está sendo direcionado, este é o grupo de pessoa que pelo qual esse propósito está sendo feito, a liberdade financeira. Você deve imediatamente colocar como a sua meta principal de vida, como a sua terra prometida, colocar a liberdade financeira. Porque enquanto você não tiver um alvo definido, você não terá força para alcançar. E enquanto você não tiver um alvo definido, Deus não entrará em sua causa. Portanto, quando você definir um alvo e você se aliançar com Deus, o Todo-Poderoso, tudo eu posso, tudo você pode nele que lhe fortalece. Se você disser a este monte, monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no coração, isso será feito. Talvez você já ouviu essa frase tantas e tantas vezes, mas ainda não se deu conta que essa frase foi falada por Jesus. Essas promessas das quais eu estou falando foram faladas e são asseguradas pelo Deus Todo-Poderoso. Mas para você é apenas uma informação vazia, sem força. E isso pode acontecer enquanto você olhar para essas promessas apenas como uma palavra vazia. Por isso eu estou usando como base o povo de Deus do Egito. 400 e tantos anos lá no Egito, aquele povo era o povo da promessa. E enquanto aquele povo achou que a promessa era apenas uma promessa vã, era apenas palavras vazias, o povo continuava lá. Mas tudo começou a mudar quando um homem chamado Moisés ativou naquele povo a promessa e fez aquele povo acreditar que havia uma terra que mana leite e mel. Aquele povo só comia água e pão. Aquele povo que era escravo, aquele povo que era oprimido, que estava embaixo na pirâmide. Se Faraó era grande porque aquele povo trabalhava e Faraó colhia os seus frutos. Faraó era poderoso porque aquele povo somava na hora de fornecer a força para Faraó. Então isto durou o povo debaixo da pirâmide até o povo resolver quebrar o elo com aquela realidade e acreditar na terra que mana leite e mel. Com você da mesma forma no tocante. Você pode estar embaixo da pirâmide, quem sabe você já trabalhou durante uma vida inteira. Assiste teus pais trabalhando uma vida inteira e nunca prosperaram na vida. A resposta está aqui. E você pode continuar, se você continuar agindo da mesma maneira que você agiu até então. Você tem que quebrar o elo com essa realidade para que você possa fazer um elo agora com um propósito, com a tua terra prometida, que é a tua liberdade financeira. Por isso a jornada da liberdade financeira. Ontem nós falamos exatamente sobre essa pirâmide. Se você não assistiu o vídeo anterior, esse é o segundo vídeo, assista o primeiro vídeo para que você tenha uma base, para que a tua mentalidade possa estar apoiada em cada nível, em cada degrau, em cada fase, para você não quebrar as fases, não quebrar o processo, para você percorrer essa jornada e alcançar os objetivos. Então esse é o segundo vídeo. O que é preciso que você entenda? Aquele povo tinha 430 anos. Aquele povo era o povo de Deus, era o povo da promessa. Aquele povo tinha a favor dele todo o poder do Deus Todo-Poderoso. Mas o poder do Deus Todo-Poderoso para atuar naquele povo, ou para atuar a partir através a favor daquele povo, era preciso que aquele povo ativasse aliança com Deus, não com o Faraó. Porque quando uma pessoa aceita uma situação desfavorável, ela só aceitou porque ela está em comum acordo com aquela realidade.
Quando uma pessoa toma uma atitude e coloca um alvo como a jornada, ela quebrou o elo. Então, aquele povo estava naquela situação, naquela realidade, durante todo o tempo em que eles ouviam falar da promessa, mas eles nunca tinham ativado a promessa. Por isso eles estavam embaixo na cadeia, como a maioria hoje. Segundo os historiadores, apenas 2% das pessoas, 2% dos homens, consegue alcançar a realização dos seus sonhos. Por que a massa não consegue? Porque a massa aceita. E enquanto aceitar, enquanto eles ficarem lá, eles não conseguem. Nós também temos usado o exemplo de Josué. Josué estava um rio a ser atravessado para alcançar a terra tão prometida, essa terra que nós estamos olhando a origem da promessa. Mas Josué estava desanimado. E Deus chegou para Josué e disse: tenha bom ânimo, Josué. Levanta, eu serei contigo como serei com Moisés, mas você tem que colocar os pés lá dentro da terra. Nenhum dos teus inimigos ficará em pé diante da tua presença, mas é preciso que você fique em pé. Esse ficar em pé é uma restauração de ânimo. É você acreditar: não, eu vou para o lugar que Deus me colocou, que é estar por cima e não por baixo, que é prosperar em tudo que colocar as mãos, que é ser bem sucedido. Eu vou colocar como meta. A minha jornada não vai parar até eu alcançar a minha tão sonhada terra prometida, que é a minha liberdade financeira. Nós estamos falando de liberdade financeira porque é uma das cadeias, é uma das travas ou das traves que tem paralisado a vida de muitas pessoas. Mas tem várias outras cadeias, mas na medida em que você se desenvolver e você colocar e que você experimentar a vitória na área financeira, acredito eu que você vai conseguir em todas as demais áreas da sua vida, porque se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então o povo estava lá naquela situação. E quando foi que a realidade começou a mudar? Começou a mudar quando o líder Moisés, ou o treinador Moisés, poderíamos até chamar, se fosse atualizar, o coach Moisés, ativou na consciência do povo que o povo tinha direito a uma promessa, que eles não eram obrigados a continuar trabalhando só por pão e água, enquanto o faraó estava colhendo o fruto do seu trabalho, igual a maioria dos dias de hoje. Só que, para que Moisés chegasse a trazer essas informações para o povo, primeiro ele teve um encontro com a fonte de todo poder, que é Deus. Você deve saber da história, que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e quando ele viu uma sarça pegando fogo, ele ao admirar, ao achar interessante, ele se dirigiu até aquela sarça, e quando ele chegou lá na sarça, a sarça falou com ele, o fogo falou com ele lá da sarça: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local que tu está pisando é terra santa. Você sabe que não é todos os dias que a gente vê uma sarça pegando fogo e não se queimar, e muito menos um fogo falar. Então, na medida que Moisés se aproximou da sarça pegando fogo, foi ali que Deus deu para ele a missão: vai até o meu povo e ativa no meu povo a esperança, porque é isso que eu estou esperando, que eles ativem a fé, que eles quebrem o elo com o faraó. Eu não posso entrar a favor, eu não posso entrar contra faraó se eles estão do mesmo lado que faraó. Para que eu possa lutar contra faraó, primeiro é preciso que eles quebrem o elo com faraó. Porque enquanto eles estiverem do lado de faraó, eles são tão meus inimigos quanto o faraó é inimigo. É igual você, enquanto você achar como normal essa vida de estar por baixo, essa vida medíocre, essa vida de dor e sofrimento, essa vida sem esperança, Deus não pode guerrear tuas guerras. Deus não pode entrar a teu favor. Então Deus, a partir através da sarça e do fogo ardente, falou com Moisés. E quando Moisés se aproximou e perguntou, disse: Senhor, e eu ao chegar lá em Faraó, como também ao chegar lá diante do meu povo, que também é o teu povo? E eu falar essas coisas, e eles perguntarem: quem foi que te mandou, quem te enviou, o que é que eu digo, Deus? Olha a resposta de Deus aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 6. Olha o que está escrito. Disse mais: eu sou Deus, o teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para ele. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazer subir a uma terra que é ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, lugar dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heteus, dos jubizeus, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Andando um pouco aqui para frente do verso 14, para a gente ir adiantando. A partir do verso 13. E disse Moisés a Deus: e eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outro. E eles me perguntaram: qual é o seu nome? O que lhe direi? Disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse-me mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outro. Aqui é um segredo que eu coloquei como o primeiro passo, como a primeira coisa que você deve entender, você deve parar para entender isso aqui. De um lado estava um fogo e uma sarça. Ninguém destrói um fogo. Fogo é espírito, fogo é energia, que também é poder. Deus é espírito, que também é poder, que é força, aonde está a energia da vida, aonde está o maior poder do universo. Porém, aquele fogo não tinha um corpo. Porém, aquele fogo, aquela coluna de fogo, que era Deus, onde estava o poder, não podia entrar diretamente lá no palácio de Faraó ou diretamente falar com o povo, porque segundo os próprios princípios e fundamentos de Deus, isso seria ilegal. Isso seria uma quebra das leis, porque nem a anjo tem essa incumbência de levar as boas notícias, de levar o evangelho. Então, preciso que você entenda. Do outro lado estava Moisés, que estava exatamente ali fugido com medo de Faraó, porque ele, Moisés, tinha tentado da maneira dele, apenas com a força dele, tentar libertar o povo, que por causa disso o Faraó, a saber, perseguiu ele. E ele, para não morrer, estava escondido, muito distante, na casa de um sacerdote chamado Jetro, que depois se tornou seu sogro. E agora ele estava ali, cuidando das ovelhas do seu sogro. Então vamos entender, de um lado estava Deus, mas Deus não podia ir diretamente. Do outro lado estava Moisés, um homem fraco como eu e você. E quando Moisés perguntou, o que eu digo quando eles me perguntarem quem enviou? Preste atenção nisso aqui. Eu sou, me enviou a vós. Você precisa ter essa revelação. Você precisa entender o que de fato estava acontecendo aqui. O que de fato Deus estava dizendo. Vamos entender. Ali estava Deus. Ninguém vence Deus. A fonte do poder, a fonte da vida, a fonte de toda a criação, a célula-mãe, estava bem ali. Deus. Repito, ele não podia ele mesmo ir lá, porque era uma quebra dos seus princípios. Do outro lado estava Moisés. Então Moisés, tu vai dizer assim, eu sou. Ou seja, perceba que ali estava havendo uma fusão. Deus não disse assim, você vai lá e quando chegar lá, que perguntaram para você quem enviou a você, você diz, aquele que ficou, ou aquele que está lá, ou aquele que está acolá. Não, eu sou, verbo presente. Perceba que há uma junção do espírito daquele fogo, daquela energia que é Deus, com o homem, e agora o homem tornou tão poderoso, tão imortal, tão indestrutível, quanto aquele fogo. Percebe isso? Moisés, quando você chega lá, você diga assim, eu sou, no verbo presente. Ali estava Deus e Moisés, ali estava a unificação Deus e Moisés. Quando você entender que o projeto de Cristo foi levar todos os filhos à glória, ele se fez servo para tornar todos os que crêem nele como ele. Vós sois Deus, vós sois todos filhos do Altíssimo. Quantas vezes o Senhor Jesus usou essa frase, uma vez que perguntado, ei, me diz na verdade, quem é tu? Eu sou. Ele estava usando essa mesma palavra, porque essa palavra é a palavra que define a conjunção da personalidade com o Todo-Poderoso. Eu sou, disse Jesus várias e várias vezes.
eu e o Pai somos um. Pai, assim como eu e tu somos um, que ele seja um em vós. Vós sois Deus. Você sabe que foi por causa disto que tentaram matar Jesus, porque julgavam que eles estavam blasfemando contra Deus. Jesus, ao dizer isso, ele estava revelando o plano sublime de Deus, que é o homem se fazer Deus, porque ele, Deus, se fez homem para o homem se fazer Deus. Ele, Jesus, se fez pobre para o homem se tornar rico. Ele se tornou cego para que nós nos tornasse livres, porque tudo eu posso, tudo você pode nele que nos fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? E quando você está unificado com o eu sou, você é o próprio Deus agindo, ninguém te resistirá. Esse é o primeiro passo que você deve entender, o porquê do eu sou. Você deve entender isto e usar isso como tua arma de guerra, porque Paulo disse que as nossas armas são poderosas para demolir fortaleza. Não tem nada, absolutamente nada, que te segure. Por mais que você esteja embaixo na pirâmide, nada te segura lá. Se você colocar como meta aí, a minha terra prometida é minha liberdade financeira. Você pode estar lá, ninguém te segura, porque as nossas armas são poderosas em Cristo para demolir fortalezas infernais. O maior dos problemas, a cadeia mais poderosa, o maior dos problemas é a morte. Jesus chegou aonde seu amigo Lázaro tinha morrido, e há 4 dias. As irmãs de Lázaro, no caso Marta e Maria, disseram: o Senhor chegou um pouco atrasado. Maria, por acaso eu não já tinha te falado que eu sou? O Senhor é o quê? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquilo que você necessitar que eu sou. Então, quando você se une a eu sou, tudo que eu sou pode, você poderá também. Moisés vai e diz: eu sou, porque eu estou junto contigo. Entendendo essa parte, assim Moisés fez, avisou o povo acreditou no que Moisés tinha dito. Claro, nem todos acreditaram, mas aqueles que acreditaram fizeram como Moisés disse, mataram o cordeiro, fizeram uma aliança com o cordeiro, já com a bagagem nas costas. Isso é sinônimo que, a partir do momento que ouviram, ao estar com a bagagem nas costas, estava dizendo assim: eu não tenho mais nada a fazer no Egito, não tenho nenhum elo mais com o Egito, não quero essa realidade de escassez, não quero essa realidade não aceito mais essa realidade de fracasso, não aceito mais essa realidade de uma vida medíocre, não aceito mais problema financeiro, não aceito mais nada disso. Então, a figura daquele povo com as suas bagagens nas costas estava falando mais ou menos isso. Então, para que você possa entender, quando Moisés falou com o povo, que aqueles que acreditaram, que aceitaram e entraram em aliança com Deus, imediatamente começou a acontecer fenômenos, começou a acontecer o que nós conhecemos como praga. Vamos analisar isso aqui, por que isso não tinha acontecido antes, meus irmãos? Isso não tinha acontecido antes, porque até então o povo estava aceitando aquela realidade. Eu estou aqui nessa maratona para fazer você entender também que contigo também é assim. Agora vamos lá, imediatamente as pragas começaram a acontecer. Você sabe da história que foram 10 pragas. Agora eu lhe pergunto, você sabe o porquê das pragas? Preste atenção nisso aqui. Muito dentre aquele povo já tinha tentado, antes de fazer aliança com o Todo-Poderoso, e Faraó tinha simplesmente mandado tirar de circulação. Então aquele povo era um povo que tinha muito medo. Por quê? Porque não havia força apenas no homem. Eu estou aqui me esforçando para você entender que com você também é assim. Porém, a partir do momento em que o povo fez aliança com o Todo-Poderoso, as pragas começaram a acontecer. E as pragas, ao acontecerem, era Deus agora que estava lutando com toda a sua força, com todo o seu poder a favor do povo e contra Faraó, porque enquanto o Faraó estivesse por cima, a palavra de Deus estava passando por mentirosa, porque Deus disse para o povo: você estará sempre por cima e não por baixo. Enquanto o povo fosse cauda, a palavra de Deus estava passando por mentirosa, porque Deus disse: vocês serão cabeça e não cauda. Enquanto o povo estivesse naquela penúltima
pendenga financeira, naquela miséria financeira, naquela pobreza generalizada, a palavra de Deus estava passando por mentirosa, porque em Deuteronômio, que é o capítulo da bênção, está escrito que o povo prosperaria em tudo que colocasse as suas mãos, e que aquele povo tinha para emprestar, e não haveria necessidade de tomar emprestado, enquanto aquele povo só tinha pão e água, trabalhava todos os dias, apanhava, era espancado, era humilhado, era blasfemado, o nome de Deus era blasfemado. Então, aquele povo não tinha força em si. Mas tudo mudou quando eles fizeram o acordo com Eu Sou, com o Todo-Poderoso. As pragas começaram a acontecer. E em cada praga era abatendo a Faraó. O processo começou de tirar aquele povo lá debaixo da pirâmide para colocar no lugar que Deus disse, porque é isso que acontece todas as vezes que você dá crédito à palavra de Deus. Todas as vezes que você acredita e você não aceita a realidade, ao levar aquela realidade em comparação com a palavra de Deus, eu posso todas as coisas nele que fortalece. Eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, prosperareis em tudo que colocar as mãos. Sereis bendito no campo, sereis bendito na cidade, serás bendito as suas criações, será bendito os seus filhos ainda aqui no ventre. Então você está tudo oposto. É enfermidade, é opressão, é depressão, é problema na família, é filho, é doença, é filho nas drogas, é casamento, tudo oposto. E enquanto você aceitar essa realidade, assim vai acontecer. Mas tudo muda quando você olhar para a palavra de Deus, acreditar no Eu Sou e colocar uma meta. Ei, eu vou alcançar, eu só tenho essa vida e eu vou viver ela bem. Eu vou viver por cima e não por baixo. Eu vou comer do melhor dessa terra. Eu não vou mais aceitar essa limitação financeira. Quando você coloca em parceria com o Todo-Poderoso, começa a acontecer com você o mesmo que aconteceu no Egito. Por isso as 10 pragas. Se na primeira praga Faraó tivesse cedido, as 9 pragas não tinham acontecido, mas isso não aconteceu. Ele continuou com sua impetulância, ele continuou com sua arrogância e continuou querendo privar o povo. Veio a segunda praga, veio a terceira praga, veio a quarta praga, você sabe que veio 10 pragas. E a última praga foi a praga dos primogênitos. No dia seguinte, a praga dos primogênitos, todo o Egito, segundo a palavra de Deus, ficaram com pavor que até então eles nunca tinham experimentado antes. Então eles só queriam uma coisa, que aquele povo saísse, porque a Bíblia diz que eles estavam com medo, mas era muito medo com pavor do povo de Deus. E para o povo sair, sabe o que os egípcios fizeram? Eles deram para o povo de Deus ouro e prata, e assim está escrito na palavra de Deus, Salmo 105, a partir do verso 37. Salmo 105, a partir do verso 37. Então fez sair o seu povo com prata e com ouro, e entre as suas tribos não havia um fraco sequer. E alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque ele tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe serviu de toldo, um fogo para iluminar a noite, e pediram, e ele fez em cordonize, e os saciou com o pão do céu. Vamos entender aqui por etapa. Vamos compreender cada passo disso aqui. Veja, o que era impossível até então para aquele povo, 430 anos, nada disso tinha acontecido, nada disso tinha acontecido nesse período, até o povo fazer acordo, até o povo fazer aliança com Deus. Você acha que foi coincidência? Você acha que isso foi por acaso? É claro que você não está achando isso. Acredito eu que você esteja achando isso. Você sabe que tudo isso aqui foi resposta de Deus. Então aquele povo que trabalhou 430 anos só por pão e água, que era pobre, Deus fez com que os egípcios dessem para o povo de Deus ouro e prata, ou seja, riqueza. Vamos analisar comigo. Se fizesse uma pesquisa dentre o povo de Deus, para que aquele povo pudesse imaginar e pensar e chegar à conclusão qual seria os métodos, qual seria os meios, qual seria o caminho em que Deus iria tirar aquele povo daquela realidade sem perspectiva, daquela realidade de pobreza, aquele povo jamais nem de longe iria imaginar. Veja qual foi o caminho, veja qual foi a solução que o seu Deus criou. Criou de uma fonte jamais esperada.
que o próprio povo egípcio, que era inimigo assumidamente, que detestava, mas foi aquele povo que o deu ouro e prata. Foi com medo? Foi. Não foi porque gostou deles. Perceba que a partir do momento em que a pessoa faça ou faz aliança com Deus, a partir daí, como as coisas irão acontecer, já não é mais da nossa responsabilidade. Perceba que os caminhos são os mais improváveis, as maneiras, os meios são os mais improváveis. Perceba, aqui no caso, o povo dos egípcios, quem imaginaria? Mas não parou por aí. O povo atravessou o mar, Faraó, que sempre fazia o que ele queria com o povo, uma vez que Faraó vinha atrás do povo de Deus, que viu o povo de Deus atravessar o mar com o pé enxuto, com o caminho aberto no meio das águas. E quem abriu o mar foi Moisés. Jesus disse que quem abriu o mar foi Deus, com o dedo de Deus, o mar foi aberto pelo dedo de Deus. Mas perceba que foi Moisés, porque aqui está unificado, já não havia mais diferença entre Deus e Moisés, porque quando Deus disse eu sou, aonde Moisés estava era como se Deus estivesse, porque Deus estava ali, porque Deus estava unificado a Moisés. Então, mesmo sendo Moisés que tocou nas águas do mar, o Senhor Jesus disse que foi Deus, mas foi Moisés. Então, quando o faraó vinha com o seu exército, atrás daquele povo, que ele sempre batia na hora que ele queria, que ele sempre espancava na hora que ele desejasse, que ele sempre decidia quem ia viver e quem ia morrer. E agora, uma vez que ele entrou atrás daquele povo no meio do mar, o mesmo mar que se abriu o povo de Deus passar, foi o mesmo mar que se fechou, e você sabe que eliminou todos os egípcios. Às vezes a gente fala, as pessoas não têm noção. O Egito, naquela época, era simplesmente a nação mais poderosa do mundo. Contam alguns historiadores que a potência que o Egito foi é maior, é mais intensa, mais poderosa do que os Estados Unidos hoje. Não era um povinho qualquer. Só para você ter noção da enrascada que Deus tirou o povo. Estou me esforçando aqui para que você possa entender que contigo é assim. Mas tem mais revelações, vamos entender mais. O mar se abriu. Ao chegar do outro lado, mesmo outro lado significando, ou seja, eles saíram de debaixo dos termos aonde Faraó era o dono, aonde o governante era Faraó. Porém, até então, eles, aquele povo, dependia do Egito, porque era onde tinha terra fértil. Aquele povo dependia do Egito. Então, ao atravessar o mar, eles tinham saído de debaixo do governo de Faraó, mas também tinham saído de debaixo das terras férteis. E agora, na sua frente, tinha um deserto. Você sabe que no deserto é impossível um ser humano normal, um ser humano comum sobreviver, porque à noite o frio é tanto que mata, e durante o dia o sol faz a mesma coisa, são os dois extremos. Então o que é que nós acabamos de ler aqui em Salmo 105? Nós acabamos de ler que quando o povo entrou no deserto, havia uma nuvem à noite, havia uma nuvem durante o dia para proteger o povo. E à noite havia uma coluna de fogo. Você lembra com quem que Moisés se encontrou lá na sarça? Lá no começo da nossa mensagem? Ele se encontrou com uma coluna de fogo. Você acha que aquela coluna de fogo que estava ali e aquela que estava no deserto eram duas colunas de fogo diferentes? Claro que não. Era a mesma coluna de fogo que se encontrou com Moisés lá. Era a mesma coluna de fogo que estava agora no deserto. Que também foi a mesma coluna de fogo em áreas diferentes, em formas diferentes, porque Deus é multiforme, em elemento diferente que causou todas aquelas pragas e agora estava lá no deserto. Quando o povo precisava de frio, ele estava lá como nuvem. Quando o povo precisava de calor, ele estava lá como fogo. E aqui, para nós concluirmos aqui, subordinado à importância que para você vencer, você tem que fazer um acordo, fazer uma aliança, se fundir a eu sou. E agora a Bíblia diz, acabamos de ler, que caiu maná do céu. De onde aquele maná vinha? Você tem a resposta? É claro que veio de Deus. E quem era Deus? O mesmo das nuvens, o mesmo da coluna de fogo, o mesmo que fez todos os sinais. O que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui
É a maior libertação que se possa imaginar. É o ponto mais alto em que o homem possa chegar. Vamos pensar. Por que que o povo era escravo? Por que que o povo, mesmo sendo escravo, por que que o povo, mesmo oprimido, não saía do Egito? Porque eles tinham medo de morrer de fome. Por quê? Porque só as terras férteis ali era a terra do Egito e era Faraó rei. Mas uma vez que o povo, agora por causa da aliança do Elo, estava tirando os seus nutrientes diretamente da fonte inesgotável que é Deus, não havia mais razão ou mais razões para aquele povo se curvar ou para aquele povo se tornar escravo ou servo de ninguém. Porque agora eles tinham alcançado a dependência, porque agora o seu sustento, os seus nutrientes, tudo o que eles precisavam, vinha de uma fonte inesgotável que era Deus. Por isso, um dos propósitos que Deus levou o povo do deserto era convencer o povo que não havia razão para eles ter medo, porque existia uma fonte inesgotável para que o homem não se tornasse escravo de outro homem, para que o homem não fosse mais servo nem escravo oprimido por ninguém. Essa história que nós estamos contando foi um caso real, foi casos reais, comprovado mediante a ciência. Mas esse caso também é um caso que acontece ou se desenrola em nossas vidas espirituais, em nossas mentes, em nossa realidade espiritual. Mesmo hoje, pelas leis naturais, pelas leis físicas, não se permite mais ninguém ser escravo de ninguém, não existe mais faraós literais, não existe mais faraós com o título de faraós, não existe mais senhores de escravos naturais, mas aquilo que outrora foi escravidão natural, hoje acontece essa escravidão na mente, no espírito, e são esses faraós, são essas cadeias que fazem com que as pessoas não crescem, não saem lá de baixo. Elas trabalham. Segundo os estudiosos pesquisadores, apenas 2% dos seres humanos da Terra alcançaram a liberdade. Está na hora dessa estatística aumentar e você está sendo convidado a fazer parte. Tome uma atitude agora. Não aceite mais ser escravo. O Eu Sou está lhe chamando. Existe uma terra prometida para você e Ele é poderoso para lhe tirar, ainda que você esteja lá embaixo na cadeia, na pirâmide. O seu lugar não é lá embaixo, Ele vai lhe pegar, Ele pode lhe pegar. Quando eu digo Ele pode lhe pegar, porque só depende de você, não é Ele, Deus, que vai tomar a iniciativa. Essa iniciativa tem que ser uma iniciativa sua. Então tome essa iniciativa agora, criatura. Coloque uma meta. Ei, eu afirmo um acordo, uma meta. A minha terra prometida é eu alcançar a minha liberdade financeira. Comece a acreditar, comece a desfrutar. Se imagine viajando com sua família. Se imagine comprando a casa do seu sonho, o carro do seu sonho. Se imagine viajando com a sua família. Se imagine se alimentando bem. Se imagine morando numa casa. Se imagine morando numa casa confortável com a sua família. Não tenha medo de sonhar. O prazer do Pai é ver seus filhos desfrutando do melhor dessa terra. Eu só vim, disse Jesus, para que você tivesse vida e vida com abundância. Esta é a vontade de Deus. Toda a Bíblia assegura que esta é a vontade de Deus. Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Eclesiastes 5 e verso 19, olha o que está escrito aqui. Deixa eu caçar aqui. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens, e lhe deu poder para dele comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Deus não fez o homem para ser escravo. E eu estava aqui procurando as páginas aqui, olha o que eu encontrei aqui. Isso aqui foi o meu primeiro trabalho. Essa foi o meu primeiro trabalho de música gospel, né? Salmo 112, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz dos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo, na sua casa a prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre,
Ao justo nasce a luz das trevas, ele é benigno, misericordioso e justo, de todo o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se temoriza das má notícias, o seu coração bem firmado e confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido os mandamentos, tanto na sua vida como na vida dos seus adversários. Então essa é a nossa maratona em direção à nossa tão sonhada liberdade financeira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal e clique no todo, clique no sininho, depois clique no todo, para todas as vezes que nós enviarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. E compartilhe o nosso canal com seus amigos e convide os seus amigos para participar também da maratona. E se você não assistiu os vídeos anteriores, assista os vídeos anteriores, assista todos os vídeos dessa maratona, porque nós vamos lhe dar ferramenta para você alcançar a sua terra prometida. Até o próximo vídeo. Não abro mão dos meus direitos, é a herança de meu pai. Meu nome consta no testamento, eu sou herdeiro e filho legal. Ninguém desfruta do que é meu, tenho documento em minhas mãos que prova que eu sou o dono dessa benção, fora invasor da minha possessão. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da benção. E como filho de Deus eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de